Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula desse módulo 1. Agora trataremos das espécies normativas. O objetivo da aula é identificar as particularidades e compreender as diferenças entre as espécies normativas. Para que você se situalize, nós estamos falando da pirâmide de Kelsen. Então, a previsão constitucional das espécies normativas, ela obedece à pirâmide de Kelsen. Então, começamos pela sua previsão. As espécies normativas começam lá no artigo 59 da Constituição Federal e vai até o artigo 69. E também ela conta, em regimentos internos das casas legislativas. Então, temos lá o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas dos Estados e das câmaras dos vereadores nos municípios. Então, vamos começar, regra geral. O artigo 59 da Constituição enumera as leis e os atos normativos que passam pelo processo legislativo. Então, o primeiro é a emenda à Constituição, depois, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, vamos começar falando da emenda à Constituição. Então, a emenda à Constituição, ela é fruto do poder constituinte derivado reformador, que altera a Constituição Federal, que é o resultado do poder constituinte originário. Tudo começa com uma proposta de emenda à Constituição, que é uma PEC, e termina com a emenda à Constituição propriamente dita, que é uma forma de você mudar o que a Constituição previu originariamente. Então, a emenda à Constituição possui algumas limitações. Nós estamos falando aqui de limitações materiais e limitações formais. Então, não é qualquer assunto e não é de qualquer jeito que se emenda uma Constituição, porque a Constituição é a lei maior de um país. Exige, então, algumas limitações. Então, vamos ver, primeiro, as limitações materiais, ou seja, quais são as matérias que podem ser objeto de emenda à Constituição. Estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º, ou seja, as matérias que não podem ser objeto de emenda à Constituição, são as limitações materiais. Você já deve ter ouvido também que são as cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas em formato de pedra, ou seja, não podem sofrer nenhuma modificação. A primeira, você não pode mexer na forma, não pode alterar a forma federativa de Estado. Nós somos uma federação e pronto. Segundo, nós não podemos alterar o voto direto, secreto, universal e periódico. Nós não podemos alterar a separação dos poderes. E nós não podemos alterar os direitos e garantias individuais. Então, essas matérias não podem ser objeto de emenda à Constituição. Agora vamos ver as limitações formais, ou seja, a forma de se iniciar o procedimento de emenda. As limitações formais, elas são divididas e estão lá no artigo 60, nos incisos 1, 2 e 3. Vamos ver as limitações formais de iniciativa, ou seja, como é que se inicia o processo de emenda à Constituição. Então, vamos lá. Ele se inicia por 1/3, no mínimo, dos membros
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Pode ser também por iniciativa do Presidente da República ou de mais da metade das assembleias legislativas dos estados, cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Presta atenção que é maioria relativa. Então, se a maioria das assembleias legislativas dos estados do Brasil decidirem, por maioria relativa dos seus membros, que há necessidade de uma reforma à Constituição, então pode ser iniciado esse processo. Agora vamos ver das limitações formais temporais. Essa regra está lá no artigo 60, no parágrafo 1º. A Constituição Federal não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E pronto, são limitações e não se fala mais nisso. Limitações formais também de quórum. Está previsto no artigo 60, parágrafo 2º. Exige votação em 2 turnos nas 2 casas, na Câmara e no Senado, por maioria absoluta. E temos, finalmente, limitação formal de promulgação, ou seja, como se promulga, tem um rito específico para a promulgação. Essa previsão é lá do artigo 60, parágrafo 3º da Constituição. Significa que a promulgação deve ser feita pelas mesas da Câmara e do Senado Federal. Essa promulgação deve contar o número de vezes que a Constituição foi alterada. Então, esse número, além de ser feito pelas mesas, tem que contar o número de vezes que a Constituição foi alterada. Portanto, gente, a emenda à Constituição é o processo mais completo, pois se trata de uma lei muito importante que vai alterar a própria Constituição. Por isso, todo cuidado é pouco. Na próxima aula, nós vamos tratar do processo legislativo e nós veremos isso com mais detalhes. Aqui eu estou falando só das espécies normativas, não vou falar do processo, né, de elaboração de cada uma delas. Isso vai ser na próxima aula. Seguindo, nós temos as leis complementares e as leis ordinárias. Gente, a fase processual, as fases processuais de ambas são as mesmas. Iniciativa, aí vem, que é a primeira fase, a discursiva, a deliberativa parlamentar, a deliberativa executiva e a fase complementar. É a mesma coisa, que nós vamos ver detalhadamente na próxima aula. Mas existem 2 diferenças. Uma diferença material e a outra formal em relação à lei complementar e à lei ordinária. Vamos analisar primeiramente o aspecto material, ou seja, em relação à matéria. Quais são as matérias que podem ser objeto de lei complementar e quais são as matérias que podem ser deliberadas por leis ordinárias. Em relação ao aspecto material, as matérias que devem ser regulamentadas por leis complementares são taxativas nos próprios artigos da Constituição Federal. Gente, no material impresso, no material de vocês de apoio, eu coloquei lá todos os artigos da Constituição, é uma relação imensa, então eu não vou repetir aqui, só para não gastar muito tempo do vídeo. Mas você, no material aí impresso, no material escrito, você tem.
Eu coloquei aqui a título de exemplo, né? Então são eles, vou falar aqui do artigo 7º, inciso 1º, aí vem lá o artigo 14, o parágrafo 9º, e aí vem toda a relação, né, de matérias. Então, tirando isso, você pode fazer por lei ordinária, então é por exclusão. Se não tiver aqui em um desses artigos, você pode fazer a emenda por lei, você pode fazer a lei ordinária, o processo é de lei ordinária, não é de lei complementar. Agora, em relação ao aspecto formal, aqui, então, nós temos uma observação. Então, o aspecto formal está relacionado ao quórum. Então, para a lei complementar, exige-se maioria absoluta, e para a lei ordinária é maioria relativa ou maioria simples. Então, significa o quê? Lei complementar e lei ordinária. Então, é praticamente a mesma coisa, os efeitos são os mesmos, o processo é basicamente o mesmo, só vai alterar aqui em relação à lei complementar, que já vem taxativo, o próprio artigo da Constituição, ou o próprio inciso, ou o próprio parágrafo da Constituição, vem estabelecido. Lei complementar vai regular a matéria. Pronto. Significa que vai ter que ter uma votação por maioria absoluta. Então, essa é simplesmente a diferença. Vamos ver agora as leis delegadas. Como o próprio nome sugere, você delega. Ok. Então, vamos ver quem delega e quem pode ser delegado. As leis delegadas são atos do presidente da República com a autorização do Congresso Nacional. Isso está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 68. Ela é elaborada pelo presidente da República, mas, gente, tem que solicitar ao Congresso Nacional a autorização para que o presidente possa fazer essa lei. Então, é uma lei delegada, é uma lei que o presidente da República pede autorização ao Congresso para que ele faça essa lei. Então, é um procedimento que exige autorização. Existem restrições, então não podem ser objeto de lei delegada os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, que estão previstos lá no artigo 48 da Constituição Federal. Os atos de competência privativa da Câmara dos Deputados, que estão previstos lá no artigo 51, ou do Senado Federal, previstos lá no artigo 52, e a matéria reservada à lei complementar, ou seja, todos aqueles artigos. Então, sem a legislação, né, sobre. Então, você tem aqui, olha, você tem, além de tudo isso, legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e da carreira e da garantia dos seus membros. Não pode também ser nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, plano plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Aí você pergunta, então o que sobrou? Se não pode, já falamos praticamente de tudo. Então o que sobrou? Quais são, né, os objetos que podem ser delegados? Bom, sobrou pouca coisa. Geralmente, né, dizem respeito a questões de organização e gratificações. Eu separei aqui algumas leis delegadas só para que vocês tenham uma noção de como é isso. Então, tem uma lei delegada aqui, a número 13, é de 27 de agosto de 1992. Ela institui gratificações de atividade para servidores civis do Poder Executivo, rever vantagens e dar outras providências.
Temos a Lei Delegada número 12, que ela é de 7 de agosto também de 92, que dispõe sobre a instituição de gratificação de atividade militar para os servidores militares federais das Forças Armadas. Então, geralmente, gente, são questões muito fáceis, são questões administrativas internas, não são questões muito complexas. Por isso que o Congresso acaba autorizando, delegando, porque não vai ter um impacto assim tão significativo essa lei delegada. Mas atenção, essa delegação do Congresso ao presidente da República é feita por meio de uma resolução e não por meio de um decreto legislativo. Isso aqui costuma cair em concurso e as pessoas às vezes erram. Não esqueça disso, gente, porque é uma exceção, a única exceção que existe. O Congresso Nacional legisla por meio de decretos legislativos e não por meio de resoluções. Então, como aqui há uma indução ao erro, porque lei delegada, então você pode pensar assim, olha, se o Congresso está delegando, e o Congresso geralmente ele legisla por meio de decreto legislativo, então ele vai fazer um decreto legislativo autorizando o presidente a fazer a lei. Mas não, o Congresso ele vai fazer essa autorização via resolução. Guarde essa informação porque em algum momento vai cair em algum concurso. O procedimento é basicamente o mesmo das leis ordinárias, com votação por maioria simples. Então, o Congresso, por votação por maioria simples, ele faz essa delegação, porque o Congresso é um colegiado, é uma instância colegiada, tem que ter maioria. E essa maioria é maioria simples, ou maioria não é maioria absoluta. No entanto, gente, as leis delegadas não admitem emendas. Então, essa é uma outra observação. Então, as leis delegadas, o processo ele é direto. Então, ele tem a iniciativa, não tem aquela fase, tem as emendas, e fica aquela enrolação como uma emenda à Constituição. Justamente por quê? Porque a lei delegada é muito mais simples, o assunto é muito mais simples do que uma emenda à Constituição ou uma lei ordinária. Então, nesse ponto aqui, a lei delegada não admite emenda. Então, fique atento a isso. Essa é uma diferença muito, muito importante. Bora para medidas provisórias. Bom, a medida provisória, gente, é um assunto que vai demandar um pouquinho de tempo. Como eu não quero quebrar o raciocínio e a videoaula, para ela não ficar muito extensa, não cansar muito você, nós optamos por fazer as videoaulas no máximo aí de 20 minutos. Então, está acabando o nosso tempo, eu já olhei ali no reloginho, está acabando o nosso tempo, então vamos encerrar essa primeira parte da aula aqui rapidinho, e aí nós continuamos no próximo vídeo ainda esse mesmo assunto. Combinado? Até!